Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai falar aqui do Bradesco Logística, é a primeira vez que a gente fala desse fundo aqui imobiliário no canal, então vamos partir para o relatório mais atualizado. O fundo conta com a presença de 11 ativos em 6 estados, está sendo praticamente 50% localizado no estado de São Paulo, 67% dos ativos são eles consideram propriedades last mile, né, que são aquelas mais perto dos consumidores e com isso com maior facilidade de locação e podendo também, em tese, cobrar um preço maior, tá? 25% da receita anual do fundo estabilizado ele está dentro da cidade de São Paulo, né, o que conversa aqui com essa grande quantidade de propriedades last mile, tá? Então, o fundo ele sempre se notabilizou por ter clientes bastante, né, robustos, classificados de maneira resiliente quanto ao crédito, embora, né, você possa estranhar a presença da Americanas aqui, mas o fato é que até 3 meses atrás, a Americanas, né, e B2W eram consideradas, sim, um inquilino de excelente qualidade, tanto é que ela está presente aí na carteira de diversos fundos imobiliários, e se você fosse o gestor desses fundos, você, à época, você também ia querer ter a Americana como seu inquilino, tá? Aí depois que, né, que o problema acontece, fica fácil apontar o dedo, mas enfim, em geral é isso aí. Então vamos aqui, para a gente não se perder, setor de atuação, né, 43% está ligado a varejo barra e-commerce, 41% bens de consumo, 8% operador logístico e 7% indústria, tá? O ranking dos inquilinos, né? Como eu falei, esse é um fundo que se notabilizava pela qualidade dos seus inquilinos, 27% são investment grade, e 57% estão classificados aí com ranking de crédito nacional de double A a triple A, tá? E 16% em outros. As propriedades, 10 delas são A+, e apenas uma delas com A, tá? Então o fundo não tem propriedade B e C. Aqui está a divisão da receita por cliente, né? A gente vê aqui a Americana com 4% do fundo e o principal aqui, Mercado Livre, com 16%. Por imóvel, né? O Bradesco Bahia e o Bradesco Contagem dividem a liderança e o Whirlpool São Paulo com 14% e aqui o resto deles. Sobre os imóveis, tá? A vacância física está em 12%. O fundo não coloca um histórico grande aqui da vacância, também não coloca inadimplência. Esse relatório aqui, diga-se de passagem, não é dos mais amigáveis. O fundo tem aí 35% dos seus contratos atípicos, com um out aí, né, de 5,7, que é um prazo considerado alto, aí, maior do que a média da indústria do mercado. Tá? E aqui sobre os ativos, eu queria passar com vocês. Tá, vamos passar aqui antes, né? Como a gente falou, 35% de atípico, 65% de típico, predominantemente atrelado ao IPCA. O out que a gente já viu, né? São contratos, na maioria, de longo prazo. O fundo concentra aí uma certa reajuste mais para o final do ano, embora janeiro e maio sejam também meses relevantes, mas nessa virada aqui é que a gente tem a maior concentração dos reajustes, tá? O número de cotistas vem crescendo mês após mês aqui, batendo mais de 112 mil, então 57% pessoa física, 19 institucional e 24 investidores originais, tá? Que são da própria gestora. O fundo tem essa pequena alavancagem aqui de apenas 25,3 milhões, tá? Para o ativo de BRF, Londrina, o que é uma alavancagem pequena, perto do patrimônio do fundo, né, que chega quase a 1,8 bi. Então, diferentemente de alguns outros aí que estão com alavancagem bem desafiadora, essa alavancagem aqui é uma alavancagem bem controlada e não é isso que está fazendo o rendimento ficar um pouco estagnado aqui, e sim a própria vacância mesmo e o problema com as lojas americanas. Tá? Sobre o problema com as lojas americanas, a gente vai ver aqui que o fundo soltou um fato relevante, que o fundo ele tem em um dos seus ativos contrato até dia 30/9/27 com Americanas, pouco mais de 15 mil metros quadrados, tá, de área bruta locável, no imóvel Bradesco Contagem, que responde por 22,6% da ABL desse ativo,
e que corresponde a 3,6% do total da receita do fundo, tá? E, além disso, né, a gente, com certeza, pode esperar problema no recebimento dessa locação aqui, na verdade. Em relação ao Bradesco Resende, a Americana já tinha saído, porém ficou devendo aí duas parcelas de 191 mil, estou arredondando aqui, tá? E uma indenização aqui referente a reparos, né, da devolução do imóvel de 167 mil reais. De novo, estou arredondando. Esse aqui, menos mal, que ele já foi, né, locado para essa Val Group aqui, MG Indústria, de embalagens flexíveis. Então, não está tendo prejuízo aí com custos do ativo, né? Apenas esse recebimento que está faltando, e constou na lista lá dos credores da Americana o Bradesco como tendo direito a um crédito aí de pouco mais de 667 mil reais, tá certo? Como eu falei, né, o fundo ele não abre nem inadimplência, então fica difícil a gente inferir aqui o efeito da Americanas exatamente, né? É, uma coisa que me chamou a atenção no relatório foi esse provisionamento aqui, isso no informe mensal para contingências, né? Geralmente quando faz isso, o fundo, né, já não tem tanta certeza do recebimento, mas por enquanto o fundo está aí provisionando pouco mais de 513 mil reais, tá? Provavelmente boa parte aqui é por causa das americanas, mas a gente também não tem como afirmar. Então vamos lá para algumas informações mais gerais. Ticker na bolsa é o BRCO11, tá? O fundo tem negociado aí com desconto, né? Fechou negociando com desconto de 76,91% do patrimônio líquido, e ele foi negociado, né, a 76,91%, um desconto seria ali de 23,11% aproximadamente. Distribuiu como rendimento 62 centavos por cota, o que dá um rendimento anualizado, né, o dividend yield anualizado de 8% ao ano, o que está mais ou menos em média com essa indústria, e também contratou como formador de mercado a XP, visando aumentar a liquidez dos fundos. O fundo possui uma taxa de gestão de 1%, taxa de administração de 0,03%, porque o patrimônio líquido está maior que 1 bilhão, e ainda taxa de performance de 20% da distribuição bruta, que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizados por IPCA. Tá? Isso aqui vai ser difícil eles baterem, porque a rentabilidade tem deixado a desejar. Uma outra coisa interessante aqui, por fim, no fundo, é esse potencial para expansão, né? Ou seja, o fundo pode crescer aí a ABL, né? A área bruta locável, em 6%, sem incorrer aí em grandes custos, né? Muito mais fácil, muito mais barato você crescer por expansão do que tendo que adquirir outro ativo que fatalmente você precisaria se alavancar ou emitir uma emissão, e a gente sabe que a emissão em fundos imobiliários de ativos de tijolo está bem difícil no momento, tá certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Queria passar para vocês. Não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários se você tem o fundo ou se você não tem, se você gosta, se você já estudou ele. Valeu?